Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Filho Póstumo. Ishikawa Toyoji, um samurai que havia se casado recentemente, teve a vida marcada por algo indiscutivelmente bizarro quando seus funcionários agitaram a manhã desse fatídico dia ao dizerem com toda a convicção que estavam não só ouvindo o choro de um bebê no cemitério, mas também que ele vinha exatamente do túmulo de sua falecida esposa Osuzu, que tinha o deixado há exatos 9 meses. Um dos criados correu quase sem fôlego até Ishikawa para lhe contar a tão sombria notícia, mas tudo o que ele conseguiu foi pedir para que ele fosse até a cova de sua família. E assim que desenterraram o corpo por conta do alvoroço causado pelo choro, eles de fato o encontraram vivo entre as pernas do cadáver. Ishikawa ficou estarrecido com aquela visão, mas seus familiares logo atrás dele comentavam impressionados que já tinham ouvido histórias como aquela, mas que eles jamais pensaram que fosse realmente verdade. O médico retirou a criança de dentro do buraco e o lembrou mais uma vez de seu destino. Aquele filho era dele. Ishikawa disse gritando com uma mistura de medo e incredulidade que isso só podia ser mentira porque alguém colocou o bebê ali por algum motivo torpe. No entanto, não havia prova mais contestável de que o bebê era de sua falecida esposa, porque o cordão umbilical ainda estava ligado à placenta. O terror se implantou no rosto de Ishikawa, contrapondo-se na animação estranha dos demais que começaram a parabenizá-lo, dizendo que o filho póstumo era uma notícia que deveria animá-lo. Mas ao mesmo tempo, alguns deles se questionavam se isso era motivo para ficar alegre, porque ele não só tinha se casado novamente, mas sua atual esposa tinha tido um filho seu recentemente. Ishikawa decidiu conversar com seus pais e sua mãe achava asquerosa a ideia de um bebê que nasceu de uma mulher morta. Seu pai, no entanto, disse que eles eram obrigados a cuidarem da criança para evitarem comentários que poderiam manchar o nome da família. Mas a mãe de Ishikawa disse que se ele realmente se importasse com o que iam falar, ele não deveria ter se casado com a amante. Quando Ishikawa conversou com sua esposa, Omitsu, ela achou que ele estivesse ficando louco, porque ela jamais criaria o bebê como se fosse seu. Ela contou que seu leite só dava para o filho deles, que se chamava Shinosuke, e que ainda que ela tivesse o suficiente para os dois, ela não daria de mamar para o filho de um cadáver, porque isso era um mau agouro tremendo. Mas ele pediu que ela se acalmasse porque ele ia dar essa tarefa para sua serva Otani. Ishikawa o entregou dizendo que ela podia alimentá-lo com leite de cabra ou com papa de arroz, já que não tinha como ela mesma fazer isso. Otani perguntou como ele o chamaria e Ishikawa lhe deu o nome de Manjuro. Nesse momento, o bebê riu de forma medonha aos olhos de Ishikawa como se estivesse contente, o que o deixou novamente assustado. Ishikawa os deixou como se estivesse fugindo de um pesadelo e ao voltar para seus aposentos, ele não conseguia estampar no rosto outra coisa que não fosse medo, pois Osuzu em vida era incapaz de ter filhos. Ishikawa se lembrou de uma conversa que ele teve com ela no ano anterior. Osuzu tinha descoberto não só que ele a estava traindo com uma das criadas, mas também que a amante estava grávida. Apesar de ficar pálido por ela saber da verdade, Osuzu comentou tranquilamente que ele deveria estar feliz já que ela não podia ter filhos. E para aumentar ainda mais sua incredulidade porque ela estava calma diante dos fatos, Osuzu perguntou se ele gostaria de colocar o bebê como seu herdeiro. Ishikawa perguntou por que ela estava agindo dessa forma, mas ela disse que estava tudo bem e que ela dizia isso sem o menor resquício de ironia, porque eles poderiam criar o bebê como se fosse filho deles e que ele tinha essa obrigação como forma de recompensá-la pelo que ele fez. Ishikawa contou tudo para Omitsu e perguntou o que ela achava.
mas ela disse chorando que aquele bebê era dela e perguntou se ele tinha aceitado uma coisa como aquela. Ishikawa respondeu que não, porque não faria nada que a deixasse triste. Na mesma noite, logo após um momento de intimidade, Omitsu aproveitou para fazer um certo pedido, já que ele vivia dizendo o quanto a amava. Ela queria que ele matasse Osuzu. Ishikawa pareceu incomodado com o pedido, mas ela foi adiante e disse que tinha um conhecido que possuía um veneno importado do ocidente, que não levantaria nenhuma suspeita porque a vítima ia enfraquecendo aos poucos até morrer. Ela novamente trouxe a questão sobre o amor que ele dizia sentir por ela, e assim foi feito. Um mês depois, Osuzu começou a se sentir muito mal, achando que estava apenas um pouco cansada, mas o veneno naquele mesmo dia enfim tirou a sua vida. Ishikawa continuou pensando no quanto todas as peças macabras estavam se ligando, mas era bizarro para ele que a morte tivesse lhe dado a capacidade que ela não conseguiu enquanto estava viva. 3 anos depois, o medo que as pessoas sentiam em relação a Manjuro continuava o perseguindo. Quando as outras crianças olhavam para ele, elas fugiam assustadas, agindo de acordo com o pensamento dos adultos, porque sua presença era sinônimo do macabro. Shinosuke correu chorando até sua mãe, dizendo que Manjuro lhe dava muito medo. Omitsu o espantou como se estivesse afugentando um animal e depois o amarrou num poste de madeira para castigá-lo somente por existir. Otani o encontrou e perguntou desesperada o que tinha acontecido para sua patroa ter feito aquilo. Quando começou a desamarrá-lo, Omitsu apareceu atrás dela e perguntou irritada quem tinha lhe dado a permissão de soltá-lo. Otani pediu desculpas e Omitsu disse que era por conta daquela maldição amarrada no poste, que seu filho não conseguia se acalmar sempre que o via e que tudo isso era culpa dela porque ela era quem o criava. Num acesso de raiva, ela puxou Otani pelos cabelos e a arrastou dizendo que ela precisava castigá-la. Omitsu também a amarrou e jogou um balde de água em seu rosto dizendo que se fosse por ela já tinha os expulsado, mas que ela só não fez isso porque sua sogra achava que tudo só ia piorar. Otani pediu perdão e disse que Manjuro não assustava as crianças de propósito, mas Omitsu não aceitou ouvir isso e deu um tapa em seu rosto reafirmando que ele era um mau agouro por ter nascido de um maldito cadáver. Enquanto Manjuro ficava do lado de fora, Otani continuou sendo agredida até o cair da noite. Ishikawa as encontrou e perguntou se aquilo já não tinha sido o suficiente, mas Omitsu disse que a culpa daquilo era toda dele, porque ele teve a coragem de fazer um filho numa mulher que estava quase morrendo. Nesse momento, Otani começou a rir de forma sarcástica e quando Omitsu perguntou o motivo das risadas, ela disse que Ishikawa não tinha feito isso enquanto Osuzu estava viva. Diante do choque no rosto de Omitsu, Otani disse que tudo estaria bem se as coisas tivessem acontecido de maneira natural. Mas o que ela viu fugia totalmente de qualquer normalidade, pois na noite do velório, ele viu Ishikawa se deitando com um cadáver. Otani disse sem se importar que Manjuro era o resultado de tamanho evento doentio. Omitsu perguntou se aquilo era verdade, e tudo o que Ishikawa conseguiu dizer suando frio era que ele não tinha culpa alguma. Ele contou que na noite do velório, enquanto ele ficou um tempo sozinho com o corpo de Osuzu, ele percebeu que ela o estava encarando fixamente, e em suas palavras, seu corpo se mexeu e ela ergueu a mão em sua direção, o seduzindo, porque ela queria ter um filho com ele. Omitsu gritou para ele parar de dizer aquilo, porque as palavras que saíam de sua boca eram repugnantes. E como numa espécie de confirmação do destino de que tudo o que Otani contava era verdade, Manjuro apareceu na porta onde eles estavam e esbanjou um sorriso assustador. Omitsu não conseguiu resistir àquela assombração viva, e os boatos diziam que ela morreu após ter enlouquecido.
A vida de Ishikawa, no entanto, pareceu regredir. Ele agora ia se casar com a sua serva Otani. E mais uma vez, as pessoas estavam escutando o que parecia ser o choro de um bebê vindo do cemitério, especificamente do cadáver de Omitsu. Fim. Filho Póstumo é um dos poucos contos de Junji Ito que não tem painéis tão grotescos como em suas demais obras. Mas sem dúvidas, essa história tem um contexto extremamente sombrio até para os padrões de Ito que até então nunca tinham falado sobre necrofilia e muito menos de bebês que nasciam a partir desse ato horrendo. Duas coisas podem ter inspirado Ito a dar vida a esse conto. A primeira delas pode ter vindo de um termo chamado nascimento de caixão, onde o cadáver de uma mulher grávida pode expelir o feto como resultado da pressão ocasionados pelos gases liberados pelo corpo. A segunda, que provavelmente pode ter se inspirado no que acabei de citar, fala sobre a lenda japonesa de Kusodachi Yurei, o fantasma de uma mulher morta que deu luz a seu filho enquanto esteve enterrada. O que é basicamente o que acontece na história. Apesar de Manjuro ter nascido de um evento claramente sobrenatural porque ele continuou crescendo na barriga de Osuzu quando ela ainda não estava mais viva, não dá para confiarmos na declaração de Ishikawa porque no final do conto descobrimos que ele fez a exata mesma coisa quando Omitsu morreu. O que indica claramente que a sua moral é completamente distorcida e seus filhos do além-túmulo aparecem justamente como símbolos do inaceitável. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto e de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.